O governo, mais uma vez, apresenta um projeto para, entre outras coisas, taxar os fundos imobiliários. E vem esse amigo do professor Baroni e só fala de filosofia. Quando que esse cara vai meter bronca nos políticos? Eu quero ver ele espumar de raiva contra os políticos. Pois é, você venceu. Hoje eu vou falar sobre política. Qual a diferença entre política e politicagem? Política é a prática legítima de governar, debater ideias e tomar decisões para o bem coletivo. Ela envolve planejamento, diálogo e a busca por soluções para melhorar a sociedade. Quando bem feita, a política ajuda a organizar direitos, deveres e oportunidades para todos. Já a politicagem tem um tom negativo. É quando as pessoas usam a política para benefício próprio, sem se preocupar com o bem comum. Isso pode incluir manipulação, troca de favores, corrupção e outras práticas que desviam a política de sua verdadeira função. Existem dois tipos de nações. As nações onde os políticos se orientam por um projeto de Estado, é um projeto voltado para o longuíssimo prazo, entra governo, sai governo, algumas questões são diferentes, mas as questões principais dos princípios de uma nação, elas são respeitadas. O outro tipo de nação, os políticos se orientam para um projeto de poder. E se essa nação for democrática, o longo prazo desse projeto de poder, ele alcança no máximo a próxima eleição. Então, no Brasil, nós claramente seguimos a política do projeto de poder. Nossos políticos não se orientam por um projeto de nação, por um projeto de Estado, porque, para começar, não existe este projeto de Estado. Os nossos políticos são orientados para pensar na próxima eleição. E as eleições brasileiras ocorrem a cada 2 anos. Numa eleição, nós temos campanhas para os vereadores se elegerem e os prefeitos das cidades. 2 anos depois, nós temos campanhas para a eleição de deputados estaduais e federais, senadores, governadores e o presidente da República. Assim que acaba uma eleição no Brasil, os líderes partidários já estão planejando o próximo ciclo eleitoral. E quais seriam as nações que se orientam por um projeto de Estado? Vamos falar primeiramente dos Estados Unidos, que surgiram justamente com um projeto democrático de longuíssimo prazo. Nos Estados Unidos você tem dois grandes partidos e eles se alternam no poder da República. Entretanto, algumas diretrizes são de longuíssimo prazo. Muda-se alguns conceitos periféricos, mas a questão central é preservada. Justamente agora, com esse novo presidente dos Estados Unidos, isso está sendo questionado de forma histórica, mas nos últimos séculos, os americanos seguiram princípios bem claros de um projeto de Estado. A União Soviética, que existiu entre 1917 e 1991, ela claramente seguiu um projeto de Estado. E aqui nós não estamos colocando juízo de valor nem sobre o projeto da União Soviética, nem sobre o projeto dos Estados Unidos. A China comunista segue um projeto de nação há mais de 70 anos. O Japão segue um projeto de nação desde a Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Sul, que era um país de terceiro mundo até os anos 70, desde os anos 80 ela segue um projeto de Estado baseado na educação, no avanço tecnológico. Quando um líder político se orienta por um projeto de nação, por um projeto de Estado, ele se candidata a ser chamado de estadista. Já aquele político que se orienta por um projeto de poder partidário ou pessoal,
ele ganha muitas vezes a alcunha de político populista, um político que é baseado no próprio carisma. O Brasil já teve algum estadista? Nós podemos estudar o caso de Getúlio Vargas, que foi ditador do Brasil no começo do século XX, mas ele fundou bases para um Brasil moderno. Ele fundou a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Ele conduziu o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, se aliando com os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo. Os projetos que ele implantou deixaram consequências duradouras para a vida brasileira. Outro político que claramente desejava ser um estadista foi Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil durante a construção da capital nova do Brasil, Brasília. Kubitschek tinha o slogan 50 anos em 5 e ele foi responsável por implantar a indústria automobilística no Brasil. Ele trouxe para o Brasil, por exemplo, a implantação das fábricas nacionais da Volkswagen, da Ford, da Chevrolet, com grande consequência ao longo dos anos, geração de empregos, geração de divisas. Por outro lado, durante os anos de Kubitschek, o transporte ferroviário entrou em decadência. Isso foi bom, isso foi ruim para o país? Novamente, nós não estamos aqui para fazer juízo de valor nessa questão. E nós temos um presidente bem mais recente que precisa ser estudado com mais atenção pelos historiadores, que foi Itamar Franco. Ele era vice de Fernando Collor, quando Fernando Collor renunciou para não sofrer um impeachment. Itamar Franco assumiu com pouquíssima popularidade, com pouquíssimas expectativas, e ele conseguiu formar um ministério suprapartidário, do qual resultou o Plano Real, que trouxe estabilidade econômica e política também para o Brasil, depois de severos anos de hiperinflação. Como eu não quero alimentar uma polêmica barata baseada na direita contra a esquerda, porque a coisa é muito mais complexa do que isso, eu não vou mencionar os nossos presidentes mais recentes. O que nós temos claramente no Brasil é uma política partidária baseada no projeto do poder pelo poder, esquecendo as questões nacionais e o projeto de Estado. Qual é o problema disso? Todas as reformas necessárias, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política, elas não são votadas de forma radical porque elas causam impopularidade. E o político brasileiro, seja candidato a presidente, seja candidato a deputado, ele se ampara na popularidade para ganhar a próxima eleição, para se reeleger. Ele tem medo de tomar medidas que vão causar um impacto negativo no primeiro momento, mas que serão benéficos no longo prazo. Dessa forma, quando o Poder Executivo propõe aumento na taxação de impostos, ele deseja manter a máquina funcionando e gastando cada vez mais, porque isso alimenta também os gastos com assistencialismo, porque uma boa parcela da população que recebe esse assistencialismo é eleitora em potencial desses políticos que estão no poder atualmente. Assim, quando o projeto de aumento de impostos chega para o Congresso, será que ele está pensando em primeiro lugar no contribuinte ou ele está pensando em primeiro lugar na própria reeleição de deputados e senadores? Qual é a motivação de deputados e senadores para barrar um projeto de aumento de impostos? De repente é ficar de bem com as próprias bases para poder ganhar um próximo mandato. Não existe a discussão em torno do país, em torno de um projeto de nação. Se existe a vontade de aumentar os impostos, quais seriam as contrapartidas que ninguém quer abrir mão, porque falta um projeto de Estado de longo prazo. Assim, o Poder Executivo não quer promover corte de gastos. O Poder Legislativo não quer abrir mão de poder fazer emendas impositivas no orçamento. O Poder Judiciário não quer abrir mão dos próprios benefícios que resultam em remunerações
muito acima da média que o brasileiro comum está recebendo atualmente. Dessa forma, cria-se aquela situação que nós vamos ilustrar com a seguinte frase: empurrar as coisas com a barriga. Os nossos políticos nos últimos anos têm empurrado as coisas para frente com a barriga. Isso vai dar certo para sempre? Nós sabemos que não. Nós sabemos que chegaremos no momento em que as reformas serão impositivas. Esse sistema político desgastado e esgarçado, ele promove o Brasil como um mercado financeiro de oportunidades. Por quê? Embora as nossas empresas e os nossos fundos imobiliários sejam muito promissores, pois nós temos empreendedores de primeira grandeza, extremamente competentes, o mercado brasileiro também é um mercado de alto risco, que é o risco Brasil, o risco das nossas instituições, o risco jurídico. Isso assusta os investidores e aqueles investidores mais agressivos gostam desse mercado brasileiro porque ele é um mercado altamente rentável. As empresas brasileiras que pagam dividendos o fazem acima da média internacional. E os nossos fundos imobiliários e mesmo os nossos fiagros pagam ótimos rendimentos. Por quê? Porque se a natureza do político brasileiro é pensar na próxima eleição daqui a no máximo 2 anos, o empreendedor brasileiro ele é focado em procurar saídas para as dificuldades adicionais que acontecem no Brasil. O empreendedor brasileiro tem ótimas soluções, por mais que o cenário seja totalmente adverso. A natureza do empreendedor brasileiro é buscar soluções e saídas contra tudo que está aí. E ainda assim eles conseguem vencer, sobreviver e oferecer boas oportunidades para investidores pragmáticos. Qual é a natureza do investidor pragmático? Não escolher lado na política e não escolher país para investir. O investidor pragmático, ele leva o seu dinheiro para onde o dinheiro será bem valorizado e respeitado. Desse modo, vale a pena investir em renda variável no Brasil? Sim, você precisa compreender que o Brasil é um mercado de oportunidades porque é um mercado de risco. Então, vale a pena você pensar em formar uma carteira de renda passiva nesse país. Entretanto, vale a pena deixar 100% do seu dinheiro nesse país? É de bom tom considerar levar parte da carteira de investimento para uma economia mais estável, onde o seu dinheiro poderá ficar protegido. Se ele não vai render tanto como no Brasil, ao menos você vai preservar bem parte do seu capital. E agora você pode me questionar que no fim das contas eu não meti bronca em político algum, não nomeei político para ser Judas, conforme eu teria antecipado no começo dessa conversa. Eu vou explicar por quê. Porque eu pessoalmente já superei essa dicotomia entre direita e esquerda, eu superei essa fase de discutir política feito um torcedor de futebol, porque eu adotei o pragmatismo como o meu comportamento perante a Bolsa de Valores e perante o cenário político brasileiro. Eu fui induzido muitos anos a pensar no próximo, pensar no social, e eu descobri que eu preciso pensar em primeiro lugar em mim mesmo, em segundo lugar na minha família, e eu recomendo que você considere essa postura para você também. Reclamar das coisas é um direito das pessoas? Sim. É alguma coisa que as pessoas vencedoras fazem com frequência? Não. Os vencedores, eles não reclamam das coisas, eles tomam providências para superar as adversidades. Então, nós como investidores, nós temos que nos associar com os empreendedores vencedores. Enquanto alguns reclamam, esses vencedores tomam as providências para superar adversidades. Isso significa que nós estamos protegendo o nosso capital quando confiamos os nossos aportes nessas empresas e nesses fundos de investimentos que são compostos por pessoas, por empreendedores, por gestores vencedores. Eu quero estar do lado dos vencedores.
Eu tenho amigos que são partidários de um partido A, tenho amigos partidários do partido B, que não são nem partidos, são partidários de pessoas, de líderes carismáticos. Então, quando chega alguém reclamando de fulano de tal, eu respondo assim: pois é, você viu? E chega a pessoa do campo ideológico oposto e vai reclamar da situação assim assado, e eu respondo: pois é, você viu? Você também pode apontar o dedo para mim e falar: do jeito que você se comporta, a política brasileira nunca vai mudar. Realmente, você tem a opção de querer fazer mudanças no cenário brasileiro, na política brasileira. Você pode ingressar nas fileiras partidárias e eu vou desejar sucesso para você. Não é essa postura que eu vou adotar. A minha postura é cuidar de mim, da minha família. Se a minha família estiver bem protegida, nós seremos um peso a menos para o Estado. Isso claramente depende do temperamento e do perfil de cada um. Cada um precisa conhecer as próprias fraquezas e qualidades. Eu reconheço que eu não tenho perfil e eu não tenho estômago para ingressar na vida partidária, assim como eu não tenho um perfil para escalar na hierarquia de uma grande empresa. Eu sou uma pessoa no meu canto que eu vejo as coisas acontecendo e procuro reagir da melhor forma. E às vezes eu compartilho isso com outras pessoas. Porque eu também vejo que existem dois tipos de pessoas com a tendência para ingressar na política. As pessoas que não têm nada a perder e elas chegam na política e tudo vira ganho para elas, e as pessoas que têm muito a perder e que ingressam na política justamente para defender aqueles benefícios, aquelas coisas que essas pessoas e esses grupos já conquistaram. O Brasil precisa ter um projeto de nação que possa ser seguido por políticos de diversas matizes. Enquanto isso não acontecer, nós viveremos de improviso em improviso até que a situação fique realmente insuportável e as pessoas sejam forçadas a pensar numa solução drástica e definitiva. Pessoalmente, eu acredito que esse momento está se aproximando. Mas eu não vou perder a serenidade, eu não vou perder o meu equilíbrio que eu levei anos para conquistar em função disso. Eu vou levar a minha vida para frente com o plano A, com o plano B e com o plano C. Então, dessa forma, se o Brasil não for um país viável para nós, é nosso direito procurar ser feliz em outro país. Já falei demais para uma edição do Filosofando. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research. Sou também apresentador da série Filosofando e eu agradeço você que me acompanhou até aqui. Agradeço você que sabe que eu não vim aqui para falar as coisas que você eventualmente quer escutar, mas de repente eu vim aqui para provocar você para pensar em alguma coisa diferente. No mais, um grande abraço e até a próxima!